gente vai trazer um outro assunto que conversa muito com isso, viu? Com essa indicação, com essa divulgação de uma data já agora muito próximo aí, dia 21 de junho, então, a sabatina de Cristiano Zanin. Essa indicação, esse nome, essa divulgação dessa data, esse anúncio da data foi feito hoje pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. E por quê tudo isso, né? A gente viu que no ano passado o indicado de Bolsonaro, André Mendonça, marcou vários meses ali na chuva para conseguir fazer essa sabatina. Dessa vez foi diferente. E por que isso tudo? A gente explica agora porque tudo isso tem ligação política, inclusive informação da semana aqui em Brasília. É o que se pergunta essa semana: será que Daniela Carneiro, ministra do Turismo, segue ou não? A situação dela ainda está bastante indefinida por aqui. Claro, a gente vai trazer informação, vai trazer bastidor sobre esse assunto. Pode encher a tela comigo, Matheus, que eu vou trazer para vocês essa informação que o prefeito de Belfor Roxo, o Vaguinho, né, disse que a sua esposa, Daniela Carneiro, eles pagaram um preço muito alto com o apoio político a Lula no estado do Rio de Janeiro durante a corrida eleitoral do ano passado. Ele voltou a sair em defesa da sua esposa, disse considerar um erro uma eventual mudança na chefia do Ministério do Turismo. O prefeito de Belfor Roxo, o Vaguinho Carneiro, ele conversou com a Júlia Schiafarini, nossa repórter aqui, que todos os dias, de segunda a sexta-feira, traz também os 5 minutos em diversas plataformas, um podcast que é um resumo muito atualizado das principais notícias para que você acorde e tenha logo o noticiário, então, já na palma da mão e aqui escutando também. A Júlia traz todos os dias esse noticiário nos 5 minutos aqui do Antagonista e hoje ela já conversou com o prefeito de Belfor Roxo, o Vaguinho Carneiro, e ele falou para ela exatamente isso, né? Que essa questão, falou bastante sobre essa questão da desvalorização, né? Da perda que o governo vai ter, que o PT vai ter, caso Daniela Carneiro saia do Ministério do Turismo. Vamos ouvir o áudio, então, do prefeito de Belfor Roxo, o Vaguinho Carneiro, marido da Daniela Carneiro. Eu acho que é um erro político. Porque imagina, o Rio de Janeiro, que já é um território bolsonarista, perder a força do ministério é muito ruim para o Rio, né? E você dá um ministério para o Celso Sabino, de um estado que ele pertence, que não tem nada a ver com o turismo, né? Entendeu? Então acho que é prejuízo político. Precisa ser enxergado isso. A Daniela é a deputada mais votada do estado do Rio de Janeiro. É evangélica, né? Além de ser a mais votada, de ser evangélica, é uma grande liderança, né, no Rio de Janeiro, né? É Lula, vem desempenhando um trabalho de excelência no Ministério do Turismo, mesmo sem nenhuma condição de orçamento, de cargo, de autonomia, mas tem feito um excelente trabalho no Ministério. Eu acho que é um erro político. Tá aí. Então, o Vaguinho Carneiro, o marido da Daniela Carneiro, falando aí que ele acredita que isso é um erro político caso a sua esposa, Daniela Carneiro, saia do Ministério da Saúde. Mas tudo isso, é claro, vai ser embalado ali pelo Palácio do Planalto de uma forma bastante silenciosa, não silenciosa, mas assim, como se fossem peças que estivessem mudando, peças pontuais ali que estivessem mudando dentro da esplanada dos ministérios, caso se confirme mesmo a demissão de Daniela Carneiro. Fato é que se for confirmada essa demissão de Daniela Carneiro, o governo, o Palácio do Planalto está vendo uma saída honrosa ali para Daniela Carneiro, mas já pensa e já tem um nome ali que foi indicado pelo União Brasil também, que é o do deputado Celso Sabino. A apuração minha, chegando agora aqui para vocês no nosso Papo Antagonista, é que o deputado Celso Sabino, que é do União também, só que do Pará, ele deve ser chancelado numa reunião que deve acontecer amanhã, pessoal. Essa reunião, participam dessa reunião amanhã, então, várias lideranças ali do partido. A expectativa, inclusive, de aliados do deputado Celso Sabino é que até o final dessa semana o nome dele seja publicado no Diário Oficial da União.
o que eu apurei ali com lideranças do Congresso, que já dão como certa a indicação de Sabino, o nome de Sabino para o Ministério do Turismo. Essa chancela, então, vai acontecer amanhã, depois de uma reunião que está marcada entre o líder do União Brasil na Câmara, que é o deputado Elmar Nascimento, tem também o senador Davi Alcolumbre, e o nome, é claro, de Sabino, ele já foi aprovado de acordo com aliados ali. Esse nome de Sabino foi aprovado pelo colegiado ali, pela bancada do União Brasil, por unanimidade mesmo, para essa avaliação. Inclusive, o nome dele já foi aprovado ali e já está sendo averiguado, sendo estudado ali dentro do Palácio do Planalto, né? Essa costura, é claro que ela também foi feita pelo presidente do partido, Luciano Bivar. Essa mudança, pessoal, no Ministério do Turismo, ela está ocorrendo depois que os deputados do União Brasil pressionaram bastante por trocas, principalmente de 3 ministérios ali, comandados pelo partido, só que as lideranças do partido dizem que não se sentem representadas nesses ministérios. Quais são esses ministérios? Ministério do Turismo, Ministério do Turismo, Comunicações e Integração e Desenvolvimento Regional. Apesar de o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional ser mais cobiçado, né, o governo deve mudar primeiro o Ministério do Turismo, então, retirando Daniela Carneiro. Esse deve ser o indicativo, esse deve ser o cenário que deve ocorrer aqui em Brasília. Ex-tucano, evangélico, Sabino, ele é citado como alguém capaz, inclusive, de acomodar os interesses, sabe de quem? Do presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, na esplanada dos ministérios, e garantir, a partir dali, um apoio mais coeso do União Brasil para as propostas governistas. Dito isso, chega para cá o Duda Teixeira e também o Wilson Lima para a gente avaliar os pontos aí que estão sendo definidos e traçados para esse movimento, para a possível saída de Daniela Carneiro, né? Então, hoje, Vaguinho, inclusive, aqui em Brasília, vai ter uma reunião que está prevista para acontecer ainda hoje com o presidente Lula, e ali deve ser alinhado uma saída meio que honrosa ali para Daniela Carneiro, para que ela saia do Ministério do Turismo, pelo menos é o que se fala hoje. A situação ainda não está definida, a preço de agora. A gente sempre cita isso, porque política muda a cada instante. Não é isso, Wilson? Quero começar te ouvindo. Kenzo, antes de entrar na parte técnica, eu fico imaginando o seguinte: você, como bom paraense, né? Você é meu vizinho ali, né? Vizinho ali temos ali uma briga doméstica muito curiosa na fronteira de Belém ali na fronteira do Pará com o Maranhão, né? Temos uma briga doméstica muito legal, né? Para saber se é açaí ou se é juçara. Eu fico imaginando você, como bom paraense, me ouvindo um prefeito do Rio de Janeiro me falar: ah, não, porque no Pará não tem turismo. O cara esquece Alter do Chão, o cara esquece as festas de Belém, Mercado Ver o Peso. Gente, Belém, exatamente, Belém é uma das cidades mais lindas do Brasil, entendeu? E é a única cidade no país em que a chuva ela é programada, né? 5 da tarde está chovendo, tá assim. Então, sabe, é uma ignorância sem pé nem cabeça. E outro argumento que ele também coloca, que eu acho também estapafúrdio, para falar o mínimo, que é quando ele fala: não, porque nós somos evangélicos e tal. Ô, camarada, não que isso seja critério, mas o senhor só esqueceu que a Igreja Assembleia de Deus, uma das maiores denominações do país, ela foi fundada em Belém há 111 anos. Então, assim, é de uma ignorância atroz, entendeu? Esse tipo de comentário. Mas o ponto é o seguinte, voltando à questão pragmática. O que o Vaguinho não falou, e que está nas entrelinhas, é que o governo Lula tem medo de fazer essa desvinculação. Por quê? Porque o Vaguinho conseguiu trazer para o Lula o voto de milícia. Essa é a grande verdade. A história o Lula tem receio da Daniela do Vaguinho, do seu grupo político, porque ali naquela região de Belford Roxo, esses caras têm ligação com milícia. Então, esse é o problema. E o Lula está ali pensando o que ele faz. Se eu desagrado a milícia, eu vou criar um problema com a União Brasil. Se eu agrado a União Brasil, eu vou criar um problema com os milicianos. Milicianos esses, e isso é o puro suco de Brasil, né?
que os petistas passaram 4 anos falando, porque Bolsonaro é mexido, é envolvido com miliciano, Bolsonaro é miliciano. E aí, Lula, vai dizer o que agora? Você tem uma ministra que tem ligação com milícia. Você tem uma ministra que você e o PT estão querendo mantê-la a todo custo na esplanada dos ministérios, mesmo sabendo que pode perder o peso, o apoio político do União Brasil. Então, esse é o ponto, né? Esse é o detalhe. O União Brasil, inclusive, a base pragmática do partido já falou o seguinte, olha, se a Daniela do Vaguinho ficar, o União Brasil cai fora do governo, pelo menos 50 parlamentares já dizem aí que vão ser declaradamente oposição ao governo Lula. É uma bela de uma batata quente que o Lula vai ter que resolver. O que se busca nesse momento é basicamente uma saída honrosa para a Daniela do Vaguinho. Tem gente dizendo que ela poderia ir para uma Embratur, mas seria muito complicado porque ela teria uma vinculação direta com o Celso Sabino, que é um homem, como você falou, né, Kenzo, que é um homem do Lira, e é aquele grupo ali do Lira que consegue nominar ali pelo menos 30 parlamentares do União Brasil. E aí tem um detalhe que é muito curioso, né, Kenzo? O Lula se aproximou do Davi Alcolumbre, imaginando que o Davi seria esse elo entre o governo federal e o União Brasil, não deu certo. Então, basicamente, ele está depositando nas costas do Arthur Lira essa tentativa de unificação da base do União Brasil para, de fato, o partido fazer parte dessa base governista petista. Então, o Kenzo e colegas do chat, é uma batata, mais uma daquelas batatas quentes que o Lula vai precisar descascar, né? Muito provavelmente o Celso Sabino ele vai assumir o Ministério do Turismo. E aí tem uma outra reclamação, não é? Porque o Ministério do Turismo é um ministério quase que acessório, não é um ministério de força, não é aquele ministério de pompa, não é? É um ministério quase que figurativo dentro da estrutura da esplanada dos ministérios. O que o União Brasil quer, de fato, é controlar o Ministério da Integração Nacional. Esse é o ministério que o União Brasil quer. Quer colocar um cara ligado ao Elmar Nascimento nesse ministério. O problema, e aí que vem a grande discussão, que tem ligação com a indicação do Zanin ao Supremo, é que o Ministério da Integração é controlado por ele, pelo Davi Alcolumbre. Então, se o Lula fica com o Ministério da Integração Nacional, você cria um problema para aprovar o Zanin na CCJ e no plenário do Senado, né? Porque aí o Davi Alcolumbre pode sentar no processo durante alguns meses, embora já tenha prometido, né, marcar a sabatina para o dia 21. Então, esse é o ponto. Agora, o Lula vai precisar agora achar uma forma de acomodar Daniela do Vaguinho. O Vaguinho está pé da vida, mandou N recados hoje, inclusive, pela boa entrevista da Júlia Schiaparelli para a gente. Uma boa entrevista mesmo. E, enfim, hoje ele passou o dia dando recados e basicamente falando o seguinte para o Lula: Lula, olha só, se você desonrar o compromisso que você teve conosco, se prepare. Não tem mais nenhum voto de miliciano. Quero te ouvir. Antes de ouvir o Duda, rapidinho quero agradecer a todos vocês que estão aqui no nosso chat falando bastante de Belém, dizendo que conhecem os peixes, a comida, o Círio de Nazaré, muita gente falando aqui com a gente no nosso chat. O Círio de Nazaré é verdade. Oi? Não, tem o Círio de Nazaré, é verdade. É engraçado que em Nazaré, 2011... sim, a maior 2011, festa religiosa. 2011 eu tive fui fazer uma matéria para um outro veículo, e aí foi uma das poucas vezes que eu comprei um tucunaré fresco. O camarada tirou ali do rio, acho que foi no rio Tapajós, que ela tirou o tucunaré, assou rapidinho, olha, só de lembrar já fica com água na boca. Chamado já. Lá, Wilson, tucunaré a casaca, mapa maravilhoso. Não sei se algum espectador nosso aqui já provou, se já provou, já coloca aqui no chat que eu falo já com vocês. Duda, quero te ouvir sobre essa fritura que já vem rolando há alguns dias mesmo, né, de Daniela do Vaguinho, a Daniela Carneiro, como ministra do Turismo. Então, deve ser, pelo menos a informação que eu tive ali de bastidores de dentro do Congresso, de que há sim um movimento muito forte de que Daniela deve sair do Ministério do Turismo nas próximas horas, nos próximos dias, então, e quem deve assumir é Celso Sabino, do União do Pará, e quem ajudou muito, inclusive, Duda, nessa costura aí para esse nome de Celso Sabino,
conversando hoje com alguns aliados ali, foi inclusive o governador do Pará, Helder Barbalho, né, que tem uma proximidade muito grande com Lula, e ele também alinhou bastante essa costura para o nome de Celso Sabino para o Ministério do Turismo, e que conversa muito com a COP 25, que vai ser sediada em Belém. Vai lá, Graeb, não, desculpa, Duda, vai lá. Duda, antes de você entrar no comentário rapidinho, porque a gente vai subir uma nota já no site, só para a gente atualizar essa questão da Daniela do Vaguinho. O ministro Alexandre Padilha falou agora há pouco, né, lá no Palácio do Planalto, ele disse o seguinte, que essa frase é maravilhosa, que essa troca é tipo rally, sabe? Mudanças no governo federal é tipo prova de rally. Abre aspas. O presidente Lula nos pediu para que pudéssemos conduzir esse debate com União Brasil, como também com os partidos que queiram fazer essa reformulação na esplanada. Governo é igual um rally. De vez em quando, durante o rally, você tem que trocar o motorista, um pneu. O que importa é estar no caminho certo. Esse governo é um caminho que tem esse governo é que tem um caminho, um rumo certo. Olha, vou te falar uma coisa, viu? Esse governo está mais para uma estrada acidentada do que para um rally, sinceramente, mas tudo bem. Duda, toca aí, querido. Bom, a gente fala dessa saída da Daniela do Vaguinho desde janeiro, né? Isso está acontecendo com atraso. Já no começo do ano a gente já tinha essas notícias saindo sobre a relação dela e do Vaguinho com as milícias, e também desse erro de cálculo do Lula, que foi colocar 3 pessoas do União Brasil no governo, mas consultando basicamente só o Alcolumbre. O que eu acho interessante nessa história, e nesse áudio que a Júlia Schiafarino pegou do Vaguinho, é que ele faz ali uma crítica do tipo, poxa, mas essa coisa de tirar a Daniela é basicamente uma questão política, né? Isso é só política. E é óbvio que é política, né? Ele tenta ali argumentar que ela está trabalhando muito, apesar de ter pouco orçamento, mas não tem nada ali que ela faça no Ministério do Turismo que faça qualquer diferença. A Daniela não é uma pessoa dessa área, ela só foi colocada ali porque ela era uma pessoa do União Brasil e que o Lula achou que ia ganhar o voto do partido quando colocasse ali as 3 pessoas do União. E essa coisa de, puxa, mandar ela para a Embratur também não faz sentido, porque ela pode ir para qualquer outra área, que turismo não é a coisa dela, virou coisa dela agora no começo desse ano, né? Enfim, é um pouco hipocrisia, né? Essa coisa de que é tudo toma lá da cá, é tudo troca de votos no Congresso, não tem nada que seja de competência dela. Então, realmente, Daniela pode sair aí que não vai fazer falta nenhuma. Agora, o Duda e Kenzo, só para a gente fechar esse assunto, só para dar uma arrematada. Eu vejo muitos caras do PT falando em machismo estrutural. Vamos combater o machismo estrutural. Vamos combater a igualdade. Vamos lá, precisamos combater a desigualdade de gênero. Vamos dar uma mesma estrutura para homens e para mulheres. Aí chega no caso da Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, quem está discutindo se ela fica ou se não é o marido. Gente, tem coisa mais machista do que um marido discutir se a mulher vai ter emprego ou não? Exato. Assim, é um cúmulo dos absurdos, assim, essa história da Daniela do Vaguinho. Quer dizer, só está lá por influência do marido e é o marido que está definindo se ela fica ou não. Quer dizer, gente, mais contraditório do que isso, eu sinceramente não sei o que é.